Nos vídeos anteriores, nós aprendemos o conceito de sistemas embarcados e vimos que ele é uma plataforma computacional cercada de sensores e atuadores para resolver um problema específico. Nós também vimos que para aprender a fazer esse tipo de sistema, nós vamos ter que aprender a programar o microcontrolador. E o primeiro assunto que é importante quando se programa um microcontrolador é falar sobre a arquitetura que a gente está utilizando no nosso microcontrolador. Para a gente entender o conceito, acho que é mais fácil a gente fazer um paralelo com a arquitetura de imóveis. Então, por isso que na tela eu coloquei aqui a planta de um escritório. Quando o arquiteto foi realizar esse projeto, o que ele fez foi atender aos requisitos dessa empresa aqui. Então, certamente alguém chegou para ele e falou que 7 trabalhadores usariam esse espaço. E por isso, então, que ele colocou 7 salas. Outra coisa que ele pensou são as estruturas de suporte a esses trabalhadores, como, por exemplo, banheiros, copa, sala de reuniões e também a área de circulação. O trabalho de arquitetura é muito importante para a eficiência deste ambiente aqui e, paralelamente, ao nosso microprocessador. Eu posso fazer esse projeto ficar muito ruim simplesmente alterando a posição das portas. Aqui nessa primeira planta, era muito fácil de qualquer trabalhador acessar qualquer espaço sem importunar qualquer um dos outros trabalhadores que estavam fazendo outras tarefas. Já nesse projeto aqui, para acessar uma sala lá no fundo, ele vai ter que importunar todo mundo. Nesse exemplo aqui, eu também alterei aqui a porta do banheiro e a gente pode ver que se alguém estiver utilizando esse vaso, ele não pode utilizar esse vaso aqui também sem causar um certo constrangimento. Na arquitetura de microcontroladores, o conceito é parecido. O que um arquiteto de microcontrolador faz? Ele arranja as estruturas computacionais de uma maneira que faça a computação ter um tamanho adequado, então os recursos do processador serem dimensionados adequadamente, e também interconecta esses recursos para que eles possam ser utilizados de maneira eficiente. E quais então são os recursos que um arquiteto de microcontrolador tem para distribuir e para dimensionar? Eu coloquei aqui os 4 básicos. A primeira coisa, e a principal delas que ele tem, é o que a gente chama de core. O processador que a gente escolheu, ele é um Cortex M3, que é uma arquitetura da ARM. O que ele tem para definir no core? Quais são as instruções que esse processador realiza? Ele sabe somar, sabe dividir, sabe efetuar operações bit a bit. Quais são as instruções que ele suporta? Esta é uma primeira decisão que ele tem que tomar. E cada tipo de core tem um número de instruções diferentes que faz esse core ficar mais complexo e mais eficiente, ou um ou outro, dependendo do tamanho que ele quer, Outra coisa que ele tem que dimensionar, então, é a quantidade de RAM, que é a memória que apaga, quando o processador é desligado, e serve, então, para realizar o processamento desse core. Uma segunda memória que esse processador tem que ter, então, é a memória flash, onde é armazenada as instruções que são executadas pelo core. Esse aqui é o nosso programa. É esta memória aqui que a gente vai programar. Então, a gente vai escrever um software, ele vai ser compilado e gravado nessa flash para que o nosso processador possa executá-lo. Por último, para interagir com sensores e atuadores e fazer outras funções que a gente vai ver em vídeos posteriores, eu preciso de periféricos. E então o core, de alguma maneira, precisa ser ligado com esses periféricos. Aqui eu fiz uma ligação muito simples, mas existem outras maneiras de serem feitas. Mas essas são as estruturas básicas. Naturalmente, a realidade é um pouco mais complexa do que isso aqui. O processador que a gente escolheu para a disciplina está representado aqui nessa figura. A gente, a princípio, pode se assustar com a quantidade de entidades lógicas que possuem aqui um processador. Mas basicamente são esses 4 que eu mostrei. Então eu tenho um core,
Aqui eu tenho a frequência que ele executa. Aqui eu tenho a arquitetura dele, então o Cortex M3, que me diz quais são as instruções que esse core executa. Eu tenho aqui uma memória RAM. Uma informação importante que a gente já tem é que eu tenho 20 kilobytes de RAM. Então por isso que é importante a gente saber a arquitetura, né? Um microcontrolador tem muito menos RAM do que um computador de uso geral. Então eu preciso escrever código de maneira eficiente para que ele caiba nessa quantidade pequena de RAM. Além disso, aqui em cima eu tenho a flash. No nosso caso, 128 KB de flash. Então esse é o tamanho do programa que eu posso escrever. E logo aqui abaixo eu tenho então todos os meus periféricos, que vão ser assuntos das próximas aulas. Outra coisa que eu posso observar aqui são os barramentos de dados então desse meu processador, né? Eu posso observar que eu tenho um barramento aqui que liga diretamente a minha memória de código ao meu core. Para acessar a memória RAM, eu possuo outro caminho. Isso faz com que minha arquitetura seja mais eficiente. E é chamada então de arquitetura Harvard, quando eu tenho dois barramentos diferentes aqui. Eu tenho também os outros barramentos aqui, que servem para acessar os meus periféricos. Existem outras maneiras de fazer isso, e a eficiência do meu processador vai variar de acordo com a maneira com que eu ligo essas coisas aqui. Por outro lado, essas ligações aqui, elas estão definidas no hardware, então eu não posso mudar. Mas eu tenho que conhecer muito bem algumas características dessa arquitetura para conseguir escrever código de maneira eficiente. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Como escrever código, então, utilizando essa arquitetura que eu acabei de apresentar.